Noite, eu sou Priscila Cairo, fisioterapeuta especializada em paralisia facial e eu ajudo você, fisioterapeuta, a avaliar e tratar do seu paciente de paralisia facial, alcançando melhores resultados. Vem comigo! Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos juntos? Tô 5 minutos atrasada, mas tô na área, tô chegando. Boa noite, Paula, boa noite, Marcelo, vem junto comigo, vamos lá! Bora falar de cincinesia? Quem tiver alguma dúvida, já manda aqui embaixo pra mim, pra gente trocar as experiências, certo? O primeiro passo, gente, eu quero saber se você, fisioterapeuta, sabe o que é uma cincinesia. Manda aqui pra mim se você sabe, escreve sim ou não. Quero ver quem sabe e se não souber, gente, tá tudo certo. A gente tá aqui pra entender sobre paralisia facial. Quando a gente trabalha com paralisia facial ou qualquer coisa, qualquer patologia, né, em fisioterapia, a gente tem que ter a humildade pra falar eu não sei. Eu não sei o que é isso, eu não sei como tratar tal coisa, eu não sei o que está sendo dito, tá? Ter a humildade de dizer eu não sei é a melhor coisa que você faz por você e pelo seu paciente. Dizer que você sabe o que você não sabe, você está agindo de forma antiética, incorreta, sem responsabilidade, tá? Então, em paralisia facial, tem muitas coisas que a gente precisa entender. E o primeiro passo é você, fisioterapeuta, entender até onde o seu braço alcança, até onde você consegue ir, até onde você sabe tratar. Se não souber tratar paralisia facial, é hora de aprender e por isso que eu tô aqui toda segunda-feira para ajudar você a segurar na sua mão. Eu seguro na mão de quem precisa e quer trabalhar com paralisia facial, certo? Então, tô aqui toda segunda para ajudar vocês e hoje a gente vai falar de cincinesia. Se você não souber o que é cincinesia, tá tudo certo. A gente tá aqui pra aprender e eu tô aqui pra te ajudar, tá? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Cincinesia, na literatura, tá? Na bibliografia, ela vai dizer o seguinte pra você. Cincinesia é um movimento que você quer junto de um movimento que você não quer. Então, é uma regeneração anômala do nervo facial. Um movimento involuntário associado a um movimento voluntário. O que é isso? Tá? Então vamos lá. Quando a gente tem a cincinesia, é como se a gente tivesse dois movimentos juntos. Por exemplo, o bico e o olho. Então eu quero fazer o bico, o movimento que eu quero é o bico, tá? Então o movimento primário e o movimento secundário que eu não quero é o olho. Então a gente dá o nome de cincinesia boca-olho. Eu sempre vou escrever boca-olho ou olho-boca. A primeira coisa que eu falo é o movimento que eu quero, certo? A segunda coisa é o movimento que eu não quero. Então, boca-olho, eu faço o bico e o olho fecha. Boca-olho em relação ao bico, mas pode ser boca-olho em relação ao sorriso. O paciente faz o sorriso e o olho fecha. Eu não consigo fechar só um. Então, o paciente faz o sorriso e o olho fecha. Tá? Ou ao contrário, o paciente fecha o olho e a boca repuxa. Então faz isso e a boca repuxa. O nome dessa cincinesia é olho-boca. Outro ponto, paciente que sobe a testa, o olho fecha e a boca repuxa. E até às vezes o pescoço entra junto. Então é uma cincinesia testa, olho, boca. Então a gente sempre vai observar e avaliar isso no paciente, tá? E quando é os dois? Sim, o paciente pode ter os dois, o paciente pode ter todas as cincinesias, certo? E aí, quando a gente entende o que é cincinesia, a cincinesia, ela faz parte do percurso da paralisia, tá? Ela pode vir independente do melhor tratamento, do tratamento mais correto, ela pode vir. Só que a gente precisa entender que quando o paciente de paralisia facial, ele chega para você, ele chega no seu consultório, ele tá flácido, ele não tem movimento nenhum, ele não tem nada, ele não tem nem esboço de movimento. Ele chegou para você, você precisa ligar um botãozinho de alerta, você precisa ligar uma luz vermelha, você precisa ligar uma bandeira vermelha. Do quê? Existe cincinesia no percurso do paciente. Então, o que você faz hoje, tá? Só existe cincinesia olho-boca, minha paciente com paralisia facial, lipo de papada ainda apresenta contração do platisma, no sorriso aberto. Tô trabalhando conscientização. Pode entrar o platisma também, tá, Mark? Ele pode entrar. E aí, mas a gente tem que entender se isso é considerado cincinesia. Dependendo do paciente, não. Pode ser só uma tensão e uma contratura muscular do platisma,
tá? A gente precisa entender se é realmente cinecinesia. Aí a gente vai avaliar caso por caso, tá? Então, quando a gente atende o paciente, mesmo que ele não tenha movimento nenhum, tá? A gente precisa entender que existe cinecinesia nesse percurso, nesse caminho do paciente. E aí você precisa ligar esse alerta, porque o que você fizer hoje vai depender da evolução desse paciente. Ou melhor, a evolução desse paciente vai depender do que você fizer hoje, certo? E aí não é só o que você faz na terapia, é o que o paciente faz no dia a dia. Então, cabe a você orientar esse paciente corretamente, passar todas as informações para ele, conseguir fazer com que esse paciente entenda que se ele passar do ponto, se ele exigir demais do rosto, ele vai atrapalhar a evolução dele. Por quê? Quando a gente entende cinecinesia, e aí eu acredito numa cinecinesia diferente, tá? Para mim a cinecinesia ela já é fisiológica e aí ela se torna patológica em alguns casos, tá? Então a gente precisa avaliar caso a caso, porque o nosso rosto já é um grande emaranhado muscular. Então a gente já tem um monte de músculo sobreposto e a gente já tem músculos atuando ao mesmo tempo, certo? Então, quando eu movimento meu rosto, eu tô mexendo o meu rosto todo. Eu tô falando, eu tô levantando a testa, eu tô usando o meu rosto todo. E as nossas expressões, elas são um conjunto de contração, né? Então, a minha expressão facial, mesmo que eu vá sorrir, o sorriso fisiológico, eu já tenho um fechamento ocular. Só que o que acontece no paciente? Ele faz força, ele faz força, ele faz força, ele faz força, e aí ele leva só um lado e vai fazendo cada vez mais força. Cuidado com o excesso de força. Quanto mais força o paciente colocar no rosto, pior vai ser para a evolução dele, tá? Então, o paciente que chega para você e ele não tem movimento nenhum, você precisa ligar um alerta, você precisa orientar esse paciente, porque existe cinecinesia no processo da paralisia. Entende? Todo mundo tá me acompanhando? Manda um joinha aí pra mim. Então vamos entender o seguinte. Cinecinesia é um movimento involuntário associado a um movimento voluntário. É considerada uma regeneração anômala do nervo facial. Eu não acredito plenamente nisso, tá? Eu acho que existe uma outra possibilidade, tá? Então a gente precisa entender que a cinecinesia são vários movimentos associados. Então pode ser boca, olho, olho, boca, testa, olho, boca. Então a gente precisa sempre pensar nesse movimento. O movimento que eu quero e o movimento que eu não quero. Partindo desse princípio, a gente vai entender as tensões no rosto. A gente vai entender... Vou chegar na dissociação, tá, Thaís? Tô chegando lá. Quando a gente entende, né, que são dois movimentos juntos, tá? E tive paralisia facial, os seus vídeos me ajudaram muito, graças a Deus, voltou completamente normal. Só sinto um pouco de espasmo de vez em quando. Se você sente espasmo, isso pode indicar fadiga muscular, tá? Então, alguns espasmos no rosto, algum tremor no rosto indica fadiga muscular, indica sobrecarga e indica excesso. Então, a gente precisa liberar. A base do meu trabalho, né, o método que eu desenvolvi, é o método de liberação e indução do movimento. Eu tenho sempre que pensar em liberar para induzir, certo? Então vamos pensar o seguinte. Eu quero bico. Eu peço o bico pro paciente e ele fecha o olho, tá? Como é que eu preciso começar a pensar nessa dissociação? Eu vou pensar primeiro no movimento que eu não quero, na região que eu não quero que entre. Certo, Thaís? Então vamos lá. Eu faço o bico e o olho fecha. Eu começo a liberar o orbicular do olho. E aí eu entendo, é só o orbicular do olho que tá entrando? Tem uma tensão no nariz? O nariz tá preso? Se eu vou pensar. O temporal tá preso? A sobrancelha desse paciente tá presa? Eu sempre penso no centro e na periferia. Isso é um outro conceito do meu método. Eu sempre vou pensar no centro, na região que eu quero chegar, mas eu vou pensar na periferia dessa região. Eu penso isso na liberação e eu penso isso em dor. São dois pontos. Então tenha em mente sempre o centro e a periferia. Como pensar isso nesse caso? Eu faço o bico e o olho fecha. Então eu começo liberando o olho. Eu sempre vou liberar, mobilizar para ganhar mais tecido, para ganhar mais mobilidade tecidual, para depois dissociar.
Dissociar é a gente fazer essa separação do movimento, de forma controlada pelo paciente, trazendo uma reeducação muscular para ele, certo? Então vamos lá. O paciente faz o bico e o olho fecha. Eu vou liberar esse orbicular do olho, tá? Eu começo liberando o orbicular do olho, que é o centro, o que eu quero liberar. O paciente tem dor, eu vou atuar em cima dessa dor. Lembra o seguinte, se tem dor, eu nunca vou ficar pressionando dor. Eu nunca vou ficar lá apertando dor no rosto do paciente. Eu posso massagear e liberar, mas eu não vou ficar apertando, eu não vou ficar fazendo dor, pressionando para gerar mais dor, tá? Então lembra isso. E aí, quando a gente pensa em liberar o orbicular do olho, eu vou pensar na periferia. Eu vou pensar no temporal, eu vou pensar na sobrancelha, eu vou pensar no frontal, eu vou pensar no nariz. Vou entender os músculos elevadores, tá? Se existe algum encurtamento. Já liberei essa região, eu libero o que eu quero. Eu libero o orbicular da boca. O orbicular da boca tá preso o bucinador? Tem esse modíolo aqui, que é esse cantinho da boca, tá mais gordinho em relação ao outro lado? O nariz está preso? O queixo está atrapalhando? Que é pensar no centro e na periferia. Sempre vou pensar assim. Depois que eu liberei a região que eu não quero com a região que eu quero, eu sempre liberei as duas regiões, aí eu vou começar a dissociar. Como? Eu vou colocar o meu paciente sentado e eu quero que ele comece a perceber mais o rosto dele. Então o paciente está sentado, no meu consultório eu coloco um adesivo na parede do meu consultório. Então eu tenho uma bolinha que eu colo na parede, o paciente fica sentado na minha maca, é exatamente assim que eu faço. O paciente senta na minha maca, eu vou colocar esse adesivo no horizonte da visão, então é importante que a gente esteja sempre no horizonte da visão, tá? O paciente vai olhar no horizonte da visão. Ele vai olhar no horizonte da visão, ele vai manter o olho mais aberto, ele vai sustentar o olho aberto. E ele não tem espelho, tá? Ele não tem espelho, a gente não usa espelho no tratamento do paciente. E aí eu vou ser o maestro para reger esse movimento. Eu vou ficar regendo esse movimento. O que é isso? Eu vou ficar na frente do paciente, ele vai olhar no horizonte da visão, ele vai olhar esse ponto fixo na parede, vai sustentar o olho, que é o movimento que eu não quero. Então eu começo controlando o movimento que eu não quero. E aí o paciente vai fazer um bico pequeno. Lembrando que eu já liberei. Eu já fiz a liberação da região que eu não quero e da região que eu quero, certo? Sempre pensando no centro e na periferia. Sempre, tá? E aí o paciente vai olhar no horizonte da visão, vai manter o olho aberto, vai sustentar o olho aberto, vai fazer um bico pequeno. Se eu percebi e ele percebeu, é importante que o paciente perceba isso, tá? Se eu percebi e o paciente percebeu e eu vou fazer, se ele não perceber, eu vou mostrar para ele, ó, percebe, faz agora. Percebeu que o olho entrou? Eu não quero que o olho entre. Para o olho não entrar, o movimento da boca tem que ser menor. E aí o paciente sustenta o olho, mantém o olho. E aí eu falo, agora, dona fulana, faz um bico. Aí o olho entrou, faz um bico menor, faz um bico bem pequenininho. Pode ser um esboço de movimento, desde que o olho não entre, certo? Ou entre muito pouco, que entre menos do que o normal. Então, eu não quero, meu objetivo é que ele não entre. E aí, à medida que a gente vai evoluindo com o paciente, ele vai ganhando mais movimento e vai conseguindo dissociar. Então, ele vai manter, até chegar num ponto onde ele mantém esse olho posicionado, ele percebe o olho mais aberto, ele faz um bico e o olho não entra. Faz sentido isso? E assim a gente vai dissociando os movimentos. Thaís, fez sentido pra você? Você que tem me pedido bastante a live sobre cinesinesia, fez sentido? Me fala se tá mais fácil agora. Então, a gente sempre vai pensar dessa forma. Eu sempre vou pensar em liberar para induzir. Eu vou liberar. Roberta, a gente não usa espelho por alguns pontos. Primeiro, é frustrante demais para o paciente o uso do espelho, tá? Ele não gosta do que ele vê.
Ele não gosta do que ele está vendo, então é altamente frustrante. E aí quando a gente pensa que o nosso rosto reflete as nossas emoções, e eu quero trabalhar a volta do sorriso, por exemplo, e o paciente está triste, está com raiva, está chateado, são sentimentos opostos. Então já por isso a gente não faz. Segundo ponto, o paciente, ele manipula o espelho, ele começa a tentar levar mais, ele vai fazendo um movimento manipulado e um movimento forçado. E aí, por esse motivo, também a gente não usa espelho, tá bom? Eu preciso que o paciente perceba. Outro ponto, é claro que hoje em dia a gente tá se vendo muito, eu tô aqui vendo meu reflexo, mas nas nossas conversas, no nosso dia a dia, eu não quero que o paciente comece a usar o rosto dele precisando entender como o rosto está sendo refletido. Eu quero que ele interaja com as pessoas sem precisar usar o espelho. Faz sentido, Roberta? Certo? Mas deixa eu voltar aqui para eu entender o que vocês estão falando comigo. Vamos lá. A Thaís está me perguntando o paciente que fecha o olho e a boca puxa, tá? Aí a gente tem que pensar de outra forma. Eu também tenho que liberar as duas regiões, mas eu tenho que entender qual músculo aqui está encurtado. Então aqui eu tenho todos esses músculos são músculos dilatadores, eles dilatam. A gente tem dois tipos de músculo no rosto, músculos dilatadores e músculos constritores, certo? E aí, quando eu penso em todos os músculos dilatadores, eu tenho os elevadores e eu tenho os depressores, tá? São dois pontos diferentes. Então, quando o paciente ele fecha o olho e a boca puxa, eu tenho que entender como estão os músculos mastigatórios. Por quê? Quando eu tenho o temporal e o masseter, eles não foram afetados na paralisia facial, então eles já são mais fortes do que os músculos mímicos. E aí, com essa força em excesso, eles vão puxando aqui, né, eles puxam o rosto para a lateral, se eles estiverem muito tensos. E aí eu tenho que avaliar se o paciente não está apertando demais os dentes, porque o apertamento dentário vai gerando uma tensão aqui e mais repuxa para trás, tá? Então eu tenho que entender essa relação dos músculos mastigatórios com os músculos mímicos. Então, se o paciente fecha o olho e a boca repuxa, eu preciso entender de músculo mastigatório. Eu preciso entender se o pescoço dele não está entrando muito, se não tem uma tensão, se esse paciente não fica demais com a cabeça inclinada ou rodada, encurtando o pescoço do lado da paralisia. E aí, eu vou trazendo sempre uma cadeia de raciocínio. Se o paciente tem um pescoço encurtado, eu preciso avaliar o peitoral, porque o platisma está inserido no peitoral. Então, você vai avaliar se esse peitoral desse paciente não está tenso. Se tiver, você precisa liberar peitoral, alongar peitoral e ensinar o seu paciente a fazer isso. Pra gente começar a ganhar tronco. Eu vou tratar o meu paciente daqui pra cima. Ó, eu tô dando muito spoiler do meu curso, hein? Tá valendo a pena essa live. Vamos lá. A minha próxima turma começa agora no sábado. E aí, eu sempre tenho que fazer daqui pra cima, tá? E a gente fechou as inscrições em 2 dias. Em 2 dias a gente fechou a turma. Então, tem bastante gente na próxima turma. Vamos lá. E aí, eu tenho sempre que pensar daqui pra cima. Então, eu vou pensar em peitoral, eu vou pensar no pescoço, eu vou pensar em platismo, eu vou pensar em econ, certo? Vou pensar em base de língua também. Tudo isso eu vou pensando no paciente. Mas voltando ao pensamento de que o paciente fecha o olho e a boca repuxa, eu preciso entender em qual sentido isso acontece. Muitas vezes você vai ver, é visual, você vai sentir que aqui tá puxando mais, que aqui tá puxando mais, que aqui tá puxando mais. Mas é importante que você pergunte pro paciente: seu fulano, quando o senhor fecha o olho e a boca puxa, me diz aonde entra, me diz aonde incomoda. Se for aqui, eu preciso liberar o nariz. Se for pra cá, eu vou liberar os zigomáticos, porque ele pode estar em contratura. Se for pra cá, eu vou pegar risório e bucinador, principalmente, e tenho que entrar sempre com masseter. Porque eu já falei antes pra vocês que eu tenho que liberar os músculos mastigatórios, porque eles puxam. A tendência é ele fazer esse movimento pra cá, porque ele tá fazendo nesse eixo, certo? Eles estão fortes e esses aqui estão fracos. Tô falando muito rápido, gente. O tremor nos olhos nesse processo de dissociação. Se existe tremor nos olhos, existe fadiga muscular. Se existe fadiga muscular, eu preciso liberar e descansar e depois pensar em dissociar, tá bom? Thaís, tá fazendo sentido?
Me fala se eu tô conseguindo te responder. Então, calma aí que a Nilce falou comigo aqui. Mas o paciente que está com uma boa simetria, mas a boca ainda está puxando um pouquinho. E não estou conseguindo resolver isso. O que acha ainda preciso liberar. Aí a gente tem que entender o ponto que está acontecendo. E entender os hábitos do paciente. Se ele não faz alguma coisa específica, se ele não tem algum hábito que está atrapalhando isso, tá? E aí é liberar a região. Entender o seguinte também. O paciente que repuxa muito a boca, em geral, ele ganhou mais o sorriso, depende, tá? Mais o sorriso do que o bico. E aí eu preciso começar a liberar o orbicular da boca e trabalhar o bico. Porque se vocês observarem aqui, a gente tem muito mais músculo dilatador e só um músculo constritor, que é o orbicular da boca. Então eu tenho muito mais músculo que abre e só um nessa compensação para frente. Então eu preciso começar a trabalhar mais o bico do paciente. E liberar essa curva da boca, porque o paciente ele vai ficando com um vinco maior do lado da paralisia. E aí ele entra numa fase crônica. Então eu preciso liberar o orbicular da boca para eu conseguir liberar a comunicação dos dilatadores com o constritor, tá bom? Tá fazendo sentido, gente? Então a gente precisa sempre, eu sempre preciso pensar que eu tenho que liberar o rosto desse paciente. Nunca comece fazendo movimento. Isso só vai atrapalhar a evolução do seu paciente. Quanto mais força você pedir para ele, e ainda mais se o rosto estiver tenso, tá? Eu peguei uma paciente semana passada, que ela chegou para avaliação e ela fez uma paralisia depois de uma cirurgia de parótida. Ela precisou tirar, né, um nódulo na parótida. E aí a fisioterapeuta que estava atendendo ela virou e falou assim: eu não vou botar a mão no seu rosto, não. Então ela fez 3 semanas, mais ou menos, de fisioterapia, sem o fisioterapeuta colocar a mão no rosto dela, tá? Gente, se você atende paciente com paralisia facial e você não coloca a mão no paciente, se você não vem por dentro da boca do paciente, você não está atendendo esse paciente. Não adianta nada a gente deixar um rosto tensionado, um rosto sobrecarregado, um rosto que tá com a musculatura, o tecido aderido e você não liberar. Porque se a musculatura desse paciente está mais aderida, se esse tecido está mais aderido e você pede movimento, você está errando com esse paciente. Porque você está pedindo movimento quando tem um bloqueio. Se eu não libero esse bloqueio, eu não ganho movimento. E aí você está agindo na contramão da evolução do paciente. Por quê? Ele não vai melhorar. Ele não vai melhorar o rosto dele, porque ele não vai ganhar mobilidade. Ele não vai evoluir, ele só vai gerar dor e peso, tensão, sobrecarga no rosto dele. Então você precisa colocar a mão no seu paciente. Ou eu faço atendimento online, tá? Você precisa trabalhar mais essa mobilidade do paciente. A gente não tem movimento se a gente não tem mobilidade. Lembra sempre disso. Você não tem movimento se você não tem mobilidade. E aí você tem uma falsa ideia de que o paciente está mexendo, porque o lado sadio está funcionando. Mas aí o lado sadio está entrando em sobrecarga. Então, muito cuidado com o que você pede para o seu paciente. Suspende total espelho. O espelho já é algo ultrapassado, algo abolido. No meu consultório não tem espelho. Inclusive, eu tenho até uma história para contar para vocês. O Instituto vai fazer 1 ano agora, né, em agosto. E eu vou fazer até uma festa no Instituto para alguns pacientes virem, né? Enfim, eu vou depois divulgar para vocês também. Se alguém quiser vir aqui do Rio e for profissional, será bem-vindo. A gente vai fazer um evento, um encontro em agosto aqui no consultório, no Instituto. E aí, quando eu fui fazer a obra do Instituto, porque meu consultório era em uma região aqui do Rio, aí eu fechei e fui para outra região no ano passado. E aí, com isso, eu chamei uma pessoa para fazer o design do consultório, fazer todo o negócio bonitinho e tal. E ela falou, na primeira, entrando na sala principal, ela falou: vamos botar um espelho imenso aqui, vamos botar um espelho bem grande, não sei o que. Eu falei: para. Não vamos botar espelho nenhum. Vamos botar espelho. Aqui não tem espelho, nessa sala não tem espelho. E ela até queria botar um espelho bem grande no banheiro. Eu falei: pode diminuir isso, pode botar menor. Então, no banheiro é o único lugar que tem espelho no meu consultório.
É claro que eu tenho espelhos pequenos, eu tenho espelhos portáteis que eu mostro para o paciente a nossa evolução, eu mostro para ele entender o que eu estou pensando, para ele entender o meu raciocínio, para ele entender o que está acontecendo. Mas eu não fico ali com o espelho o tempo inteiro trabalhando e tratando o paciente. Entende? Então, assim, faça isso com o seu paciente. Suspenda o espelho do seu tratamento e ensina o seu paciente a não usar espelho na reabilitação dele. Porque ele precisa entender como o rosto funciona. Ele precisa entender sobre a evolução dele a partir da sensação e da percepção. Quando o paciente ele percebe o que acontece no rosto dele, a evolução dele acontece melhor, né? E essa questão da sincinesia, muitos pacientes, às vezes, não têm ideia que acontece a sincinesia. E aí você começa a tratar, você começa a mostrar para ele que existe uma coisa acontecendo, ele fala, opa, eu não tinha percebido, eu nem sabia que isso acontecia, eu não sabia dessa possibilidade. Porque ele está tão acostumado ao excesso, ao estresse todo, o peso no rosto dele, que ele acha que aquilo é normal. Entende? Então, voltando ao tema de hoje, sincinesia faz parte do processo. Mas o que eu faço e o que o paciente faz pode aumentar essa sincinesia. E aí, quando você começa a perceber uma sincinesia no paciente, traga ela para você. O que é trazer ela para você? É você controlar muito essa sincinesia. É você tomar conta dessa sincinesia. É você mostrar para o paciente, ó, tá começando aqui um movimento involuntário, tá começando aqui uma coisa associada à outra. Observa o seu dia a dia, fica mais atento, observa o que você faz no dia a dia, observa o seu rosto, porque a nossa melhora, ela só vai depender de como o paciente perceber, de como o paciente conseguir, né, conduzir essa evolução dele. Alguém me perguntou aqui se sincinesia tem cura. Sincinesia tem tratamento. Eu não posso afirmar para todos vocês que a sincinesia vai ser curada, tá? Tem tratamento, dá pra gente melhorar muita coisa e hoje a gente tem a toxina botulínica a nosso favor. Então, a toxina, ela ajuda muito, mas quando o paciente faz a toxina, é importante que a gente atue, né? Trate esse paciente para que a gente pegue essa vida útil, né, esse ponto máximo, esse pico de atuação da toxina a nosso favor. Para que o paciente, quando a toxina, o efeito começar a cair, ele esteja melhor do que antes, né? E isso é possível. Então a gente precisa usar a toxina a nosso favor. E a gente precisa ensinar o paciente a perceber mais o rosto dele. Faz sentido, gente? Quando a paralisia após uma cirurgia craniana, conseguimos um bom resultado, mesmo quando afetado o nervo facial? Nilde, muitas cirurgias a gente tem excelente resultado. Tudo vai depender da gravidade da lesão, tá? Então, a gravidade da lesão, o que aconteceu, qual foi a cirurgia, qual foi, né, se foi uma retirada de tumor, qual foi a região do tumor, se esse tumor foi retirado totalmente, parcialmente ou totalmente. Então, tudo vai depender, cada caso é um caso, tá? A conduta para atender a paralisia facial periférica são as mesmas para atender paralisia facial central? Cleidiana, vai ser a mesma, tá? A única diferença vai ser a característica do paciente, os déficits funcionais do paciente. E quando o paciente ele tem paralisia facial central, a gente precisa entender se ele não tem uma alteração de deglutição e uma alteração da fala. E aí a gente precisa de um colega fonoaudiólogo, tá? A gente precisa trabalhar nessa equipe multidisciplinar, certo? Mas a sua abordagem vai ser a mesma. A toxina seria depois de 1 ano de paralisia? Thaís, depende, tá? Não tem muita regra, depende do que o paciente quer, de como a gente está evoluindo com a fisioterapia, como eu conduzo, tá? O paciente que tem a sincinesia e a gente está tendo uma boa resposta na fisioterapia e ele quer começar com a toxina, eu peço de repente para ele esperar um pouquinho, né? Ele chegou para mim hoje, vamos supor que o paciente chegou para minha avaliação hoje, ele tem 1 ano de paralisia facial e ele tem sincinesia. Eu preciso ver se a fisioterapia, como a fisioterapia vai atuar, como a gente vai conseguir evoluir com esse paciente. Se eu tô percebendo que tá uma melhora arrastada, tá difícil, né, a gente conseguir ganhar, aí ele pode ir pra toxina. Porém, se a gente tá vendo que a fisioterapia tá fluindo super bem, eu falo, ó,
segura aí um pouquinho, vamos esperar a gente melhorar, limpar todo o rosto. Quando a gente limpar, aí a gente atua de forma específica. Porque se o paciente ele tem um monte de cincinesia e ele vai fazer um monte de toxina, pode passar um pouco da dose. E às vezes, com a fisioterapia, a gente diminui a necessidade de tanta toxina, tá? Certo? O lado inferior do olho mexe quando falo e é bem incômodo. Rayana, a gente precisa entender justamente esses movimentos aqui, se existe um encurtamento, tá? Porque pode ter um encurtamento desses dilatadores aqui. Faço consulta online, tá, gente? Tá um pouquinho difícil para eu conseguir marcar, tem uma lista aí bem grande de pessoas esperando, né, uma resposta, mas lá no outro perfil eu tenho um formulário para preencher quem quiser, tá bom? Logo após a cirurgia para reparar a paralisia facial, é aconselhado fazer fisioterapia? Sim, a gente precisa da liberação do médico, entender qual foi a cirurgia feita, mas o quanto antes a gente puder começar com a fisioterapia, melhor vai ser, tá? Em qualquer momento, a fisioterapia pode ser iniciada o quanto antes. É melhor que seja assim. O paciente chegou dizendo que tinha lesionado o nervo facial e acha que não tem volta. Vou começar a trabalhar com ele essa semana. Faz a avaliação, vê se realmente não tem movimento nenhum. Conversa com o médico, entenda como foi feita essa cirurgia, entendeu? Então, conversa com o médico. Saiba se ele tem uma eletroneuramiografia, isso também ajuda bastante, tá? Nesse caso. Cleidiana, você tá me deixando doida. Eu já fechei a turma, mas me manda uma mensagem, tá? Me manda uma mensagem depois pra ver se de repente eu consigo mais uma vaga, tá bom? Porque eu já fechei a turma, a gente já tem bastante gente. Gente, muita gente fala do dry needling, tá? Eu acho que o dry needling é muito sofrido, é muita dor pro paciente. E aí, no meu entendimento, não funciona por isso, tá? Eu não tô aqui questionando a técnica, tá? Eu não tô dizendo que funciona ou não funciona, né? A técnica do dry needling, tem muita gente que usa, mas eu acho que é um agulhamento muito brusco, tá? E eu não quero gerar dor nesse paciente. Ele já tá sofrendo demais e qualquer sensação de dor, o paciente faz face de dor. E eu não quero, porque vai gerar compensação no rosto dele. Tá bom? Tem alguma fisioterapeuta aqui em Manaus? Ih, Kátia, não sei te dizer agora não. A paralisia facial pode ser causada também por reação à anestesia? Depende da região. Anestesia onde? Na região do rosto? Pode ser anestesia dentária às vezes e a paralisia pode ser temporária. Eu preciso entender qual é a região, tá? Certo, meu povo? Com que frequência na semana atende os pacientes, dependendo de que fase, flácida ou crônica? Gente, em geral, eu atendo uma vez na semana, tá? Essa paciente que eu falei pra vocês ainda há pouco, que a fisioterapeuta se recusou a botar a mão no rosto da paciente, ela ficou 3 semanas com a fisioterapeuta, mais ou menos, e aí veio semana passada pra mim. E aí, num primeiro momento, eu falei pra ela, olha só, se você conseguir vir ao consultório 3 vezes na semana, melhor vai ser. E aí ela veio 2 na semana passada, eu falei, ó, 2 vezes vai dar certo. Porque assim, eu vou vendo a evolução desse paciente. E aí vou desmamando. O paciente ele pode começar 2 vezes, depois eu passo pra 1. Mas em geral eu atendo o paciente 1 vez na semana, seja flácida ou crônica, tá? Alteração do paladar e na visão, como conduzir? Na visão e oftalmologista. No paladar é entender se ele só perdeu 2/3 anteriores do paladar, certo? Porque pode ter alteração do paladar. E aí isso é difícil conduzir, mas às vezes pingar gotinha de limão pode alterar o paladar e pode voltar aos poucos, tá? Mas a visão totalmente é ir ao oftalmologista, não tem outra opção. Se existe cirurgia para recuperar os movimentos do rosto, dependendo da necessidade de cada paciente, existe cirurgia de reconstrução. Mas é importante que a gente procure médicos especializados em paralisia facial, tá? Para gerar essa reconstrução. Thaís, a contratura e a hipertonia, elas se sobrepõem, né? Você vai gerar um encurtamento muscular, você vai gerar uma tensão muscular e você vai liberar as 2 regiões, tá? Pensa sempre que você quer gerar mobilidade. E aí não pensa tanto, é contratura, é hipertonia.
eu quero gerar mobilidade. Eu quero ter um tecido mais maleável, um tecido com mais mobilidade. Isso que vai fazer o movimento vir. Ou isso que vai fazer facilitar o movimento. Eu consigo facilitar o movimento através da liberação. A liberação, ela vai facilitar qualquer coisa, qualquer evolução do paciente, tá? Lacrimejar quando come é cincinesia? Sim, é cincinesia. Inclusive, é considerada lágrimas de crocodilo. Então, e aí a gente precisa entender duas coisas. Quando o paciente mastiga e o olho faz isso, eu tenho o canal lacrimal aqui, ó. Então, o canal lacrimal, ele tá aqui. E aí, quando o paciente faz isso, né, ele tá tendo a cincinesia de mastigar e o olho tá fechando, eu tô fechando o canal lacrimal. Então, a lágrima que está sendo produzida na glândula lacrimal que está aqui em cima, ela não drena para o nariz. E aí ela vem e escoa para fora. Então, o primeiro ponto é tentar diminuir esse fechamento ocular. Como? Liberando o orbicular do olho e pedindo para o paciente mastigar devagar, olhar num ponto fixo na direção do horizonte da visão e mastigar devagar, sustentando o olho aberto. Outro ponto, avaliar a língua do seu paciente. Um paciente que tem a língua presa, o olho fecha mais. Então, a gente precisa alongar a língua, certo? Faz 3 anos que eu tive paralisia facial, fiquei com essa cincinesia boca a olho. Precisarei fazer físio sempre? Fui a um profissional que desaconselhou a toxina botulínica. Sandra, eu precisaria te avaliar. A fisioterapia é extremamente importante. Se vai ser para sempre, eu não sei te dizer, mas eu posso te dizer que você vai ter que cuidar do seu rosto talvez para sempre, ficar mais atenta, né? Você fazer o seu autocuidado. Eu ensino os pacientes no autocuidado lá no outro perfil. Todo domingo eu faço live voltada para paciente. Ontem a gente teve. Então, assim, é você se conhecer mais, tá? Então, a gente precisa convidar o paciente a se conhecer mais, a entender como o rosto dele funciona, certo? Sei que esse vídeo não é de paciente. Venho agradecer seus vídeos, autocuidado, ajudou muito. Fiz cirurgia tumor auditivo pulsátil. Meu rosto ficou horrível. Maravilha, Luzine. Luzinete. Que bom. Cleidiana, se eu não conseguir te responder, se eu não tiver visto o direct, manda em algum post. No post desse... Quando eu postar essa live de agora, sobe e me manda uma mensagem lá, tá? Que aí eu consigo falar com você. Se a paralisia pode ser emocional, pode ter um fundo emocional que leva a uma baixa de imunidade e faz a gente ficar suscetível ao agente viral, tá bom? Gente, consegui ajudar vocês? Consegui mostrar pra vocês como é a cincinesia, entender um pouquinho mais de cincinesia? Fez sentido abrir um pouquinho mais a visão de vocês de como tratar uma cincinesia, de como pensar numa cincinesia, de como dissociar uma cincinesia? A base do tratamento, a base da fisioterapia é a gente entender sobre liberação tecidual. Mas não é entender de liberar o rosto todo, de começar a fazer liberação do rosto todo. É fazer uma liberação direcionada, com o objetivo. Certo? Combinado? Vamos fazer o seguinte? Segunda-feira que vem eu volto. Tá bom? Segunda-feira que vem eu volto. Mandem pra mim o tema que vocês querem, o que vocês querem pra gente falar na semana que vem. De repente pode ser um tira-dúvida. Certo? Você que enfrenta paralisia facial, me segue lá no outro perfil. No outro perfil a gente fala de autocuidado e todo domingo tem live. E eu tenho um projeto saindo do forno. Então tá arrastado esse projeto, mas ele vai sair para quem enfrenta paralisia facial, tá? Então já eu conto mais pra vocês. Certo? Beijo pra vocês. Quem tá na minha turma, na minha próxima turma, sábado a gente se encontra às 10 horas da manhã. Sejam muito bem-vindos pra minha próxima turma. E quem não entrou nessa turma, encontro vocês na próxima. Certo, gente? Ó, beijo grande, boa semana. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.